Caros irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos para meditar e estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando a 7ª lição da nossa EBD, tendo como título dessa lição o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Esta lição ela está dividida em duas partes, portanto hoje estamos estudando a primeira parte, que está baseado nos textos bíblicos de Mateus 6 e Lucas 11. A princípio, João Batista pregava a proximidade da vinda do reino de Deus aos judeus e que a chegada do Messias, o enviado de Deus, estava próximo. Jesus inicia o seu ministério e proclama o evangelho diretamente aos judeus, e muitos foram impactados pela sua mensagem. Os judeus tinham grande temor e reverência a Deus, a ponto de suas práticas religiosas se tornarem atos incompatíveis com as boas novas do Evangelho. Jesus passa a ensinar algumas regras de comportamento que, se praticadas, leva o seguidor da doutrina pregada a se afastar das práticas movidas pela natureza humana, natureza carnal. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus 6, que faz parte do conhecido Sermão da Montanha, traz vários ensinamentos, a exemplo de sobre esmolas. Mateus 6, versículos de 1 a 4, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para ser vistos por eles. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Jesus também nos ensina sobre a oração. Mateus 6, versículos 5 e 6. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus também traz recomendações sobre o jejum. Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Então o Pai que vê em secreto o recompensará. Os judeus, muitos já discípulos de Jesus e maravilhados com o ensino de Jesus, pedem que ensine a orar. Não que não sabiam orar, pois alguns deles tiveram experiência de aprendizado com João Batista, mas porque queriam estar na nova ordem da palavra de Deus. Lucas 11, 1 diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Amados irmãos, grandes e importantes lições Jesus nos ensina para a nossa vida de oração. Alguns princípios básicos quanto à oração. Um deles é a reverência e humildade.
Entrar no secreto com Deus com reverência e humildade. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Outro princípio importante é a objetividade da oração. Mateus 6,7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, vãs palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E outra observação que devemos ter em nossas orações é um princípio interessante, que é a confiança total no cuidado paternal de Deus. Então, quando orar, nós precisamos realmente crer e ter confiança naquele que vai nos trazer a bênção. Não podemos dar descrédito logo que terminamos a nossa oração, ficamos em dúvida. O que nos ensina Jesus na oração do Pai Nosso? Vamos orar agora e vamos tirar algumas boas lições e conclusões também desta ensino de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9 a 13. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Bem, essa expressão, Pai Nosso, ela implica no privilégio que temos de termos Deus como nosso Pai. E, portanto, nos é facultado o relacionamento de intimidade com o nosso Deus Criador. Já desde a antiguidade, Deus se relaciona com o povo de Deus, demonstrando e declarando que Deus é Pai de Israel, Pai das nações. Ele já se declara o nosso Pai. E, portanto, essa intimidade com Deus não nos isenta do dever de honrar o seu nome. Santificado seja o teu nome. Por isso, em nossas orações, devemos nos achegar a Deus motivados pelo amor e pelo bom senso. E, em segundo lugar, Jesus ensina que a vida, da maneira como nós a vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Essa frase ou expressão, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não condiz as coisas da terra com as do céu. O padrão de comportamento da terra fere frontalmente o padrão existencial e espiritual do céu. Vamos ver um quadro comparativo entre o padrão do mundo e o padrão de Deus, o padrão do céu. O padrão do mundo diz assim: o padrão do mundo, ele prega a mentira. O padrão do céu prega a verdade. Padrão do mundo, as pessoas são movidas pela ganância. Padrão do céu prega a justiça de Deus. O padrão do mundo promove a guerra. O padrão do céu promove a paz. O padrão do mundo, cada um quer se servir do seu próximo. O padrão do céu, cada um serve a seu próximo.
O padrão do mundo promove a vingança. O padrão do céu promove o perdão. Pois o mundo está em colisão de verdades ou de vontades, mas a nossa fé, esperança e oração é que um dia a vontade de Deus prevaleça sobre todas as coisas e nós somos chamados para confrontar esse caos que domina o mundo, como a fome, a pobreza, a guerra, a violência, a injustiça, a corrupção, a degradação moral e ética, e nos convida a proclamar o reino de Deus, de tal maneira que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. E em terceiro lugar, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, na verdade não se refere somente ao alimento de cada dia, mas sim tudo que o ser humano necessita para viver. O pão nosso de cada dia, em que suplicamos em nossas orações, significa suplicar por trabalho, saúde, bem-estar da família, harmonia, paz, amizades, crescimento espiritual. Jesus dá ao pão um significado simbólico, sendo ele mesmo o pão que desceu do céu, se referindo ao maná, pão diário dado ao povo no deserto para sua manutenção e sustento diário, e que não podia ser guardado para o dia seguinte, exceção às sextas-feiras, com direito a armazenar a ração do dia seguinte, o que nos dá a certeza de que Jesus nos ensina a orar confiando em Deus, de que a provisão para amanhã está garantida para nós hoje. Caros irmãos, encerrando, que oremos a Deus suplicando sua ajuda para que viemos sempre a honrar o seu nome sobre qualquer circunstância da nossa vida. Oremos para que nossa vida esteja sempre conforme a vontade de Deus, no centro da sua vontade. Oremos agradecidos sempre a Deus pelas suas provisões para as nossas vidas. Que Deus abençoe e até a próxima vez. Até lá, se Deus quiser.